Pronto, tá gravando. Cadê minha aula? Opa. Só de você colocar o seu paciente para se movimentar, ele vai ter respostas extremamente significativas, tá? Então, pensando nisso, é necessário que a gente entenda mais de exercício físico. É necessário que a gente consiga levar o melhor exercício físico para o nosso paciente. É necessário que a gente consiga trabalhar da melhor maneira possível com o nosso paciente, tá bom? Um outro artigo falando aqui para vocês de Pilates, de novo. É o efeito do Pilates em pacientes com dor crônica. O Pilates foi comparado com qualquer outro exercício na melhora da dor crônica dos pacientes. Quais foram os resultados? Resultados semelhantes, onde os exercícios comparados, seja qualquer exercício, que eles citam vários exercícios lá no artigo, com o Pilates teve a mesma melhora de dor e a mesma melhora da capacidade funcional. Não estou aqui querendo enfatizar o Pilates. É que, por muitas vezes, o Pilates é um pouco negligenciado e as pessoas pensam que o Pilates é só alongamento. Mas Pilates possui os efeitos fisiológicos extremamente significativos. Exercício funcional também, que é o que a gente vai abordar mais aqui, que é o que a gente vai trabalhar com mais ênfase aqui nessa aula, né? Mas vocês precisam entender que, vou repetir isso, só de colocar seu paciente para se movimentar, você vai ter liberação de dopamina, equilíbrio do sistema neurovegetativo, diminuição da simpaticotonia crônica e reequilíbrio do que nós chamamos de tensegridade, que é o sistema conectivo, que é o sistema da biotensegridade, que é o sistema que conecta todo o nosso corpo, é o sistema que faz com que o seu corpo se mantenha em pé de forma organizada e estabilizada, né? Tentando convencer ainda mais vocês que é primordial colocar o exercício físico dentro dos seus protocolos de tratamento, tem 3 guidelines aqui extremamente importantes. Guidelines falando de low back pain, dor na lombar, guidelines falando sobre dores miofaciais. E todos esses guidelines e todas as revisões bibliográficas vêm apontando que o melhor tratamento para qualquer tipo de fisiopatologia é a associação de terapia manual com exercício físico. Dificilmente, espera um pouquinho, como assisto a live? Espera aí, deixa eu pôr aqui para ela. Dificilmente alguma outra terapia ou a gente vai ter maior eficiência do que a junção da terapia manual com o exercício físico. Mas para tudo isso nós temos que entender de forma adequada qual o exercício que a gente vai aplicar, como que a gente vai aplicar, por que que a gente vai aplicar e assim por diante. O que eu venho falar para vocês aqui hoje é mais sobre exercício funcional. Qual a real importância da atuação do fisioterapeuta através do exercício funcional? O fisioterapeuta pode utilizar o treinamento funcional? E o que é repadronização biomecânica? Se eu conseguir responder essas 3 perguntas para vocês no final da nossa aula, o objetivo nosso aqui está cumprido, está legal. Beleza? Fechou? Alguma pergunta desse início? Não? Meninos do chat aí, tá tudo bem? Eu não tô lendo o chat não, viu? Tá, beleza. Tá sem pergunta no chat, então tá bom. Bora lá então, pessoal. Ó, uma resolução de 4 de outubro de 2016, o COFITO publica um acordão sobre o fisioterapeuta e treinamento funcional. Aqui no acordão ele fala o seguinte, ó. O COFITO, segundo as suas atribuições legais e a fim de trazer orientações ao exercício profissional da fisioterapia, publicou no Diário Oficial, no dia 3 de outubro, o acordão número 497, que reconhece o treinamento funcional como, atentem-se a isso, como uma ferramenta para desenvolvimento de capacidades e que, portanto, pode ser considerada como competência do profissional fisioterapeuta.
De acordo com o texto, o fisioterapeuta, ao utilizar o treinamento funcional em indivíduos saudáveis, pode atuar no intuito de prevenir lesões e desequilíbrios corporais, corrigindo padrões de movimento e postura. Além disso, a mesma ferramenta pode ser utilizada para restaurar lesões e disfunções autos privativos ao fisioterapeuta. Segundo esse acordão, o fisioterapeuta ele tem todo o poder legal de trabalhar com treinamento funcional. Né? De falar assim, olha, você quer vir aqui na minha clínica fazer treinamento funcional? Mas para isso a gente precisa entender um pouco mais, a gente precisa evoluir com isso. E a gente precisa pensar que o treinamento funcional, ele é muito importante para o nosso tratamento, para a nossa reabilitação. Mas nós temos que saber o que realmente é treinamento funcional e o que nós podemos trabalhar com o nosso paciente, o que nós vamos trabalhar com o nosso paciente. A expressão treinamento refere-se à aquisição de habilidades e competências. Então, sabe aquela cinesioterapia aplicada que vocês aprenderam na graduação? Perfeito. Aquilo já é treinamento funcional. No momento em que você aumenta a capacidade funcional, seja a melhora de marcha, seja a melhora da coordenação, seja a melhora pliométrica, você está aplicando o treinamento funcional com o objetivo de reabilitar funcionalmente seu paciente. A expressão funcional refere-se a algo que busque eficácia, que seja utilitário e prático. Treinamento funcional, reabilitação funcional, não é qualquer movimento, não é colocar o cara em cima do bozu e fazer qualquer coisa, né? Você precisa de uma avaliação criteriosa, entender quais são os objetivos do seu paciente, o que você precisa trabalhar com ele, e assim você vai fazer com que ele consiga melhorar determinadas funções. A expressão, então, treinamento funcional refere-se ao treinamento do movimento com propósito, através de uma metodologia variada, apoiada nos princípios do treinamento, com o maior objetivo, que é deixar o corpo mais inteligente. Quais princípios de treinamento? Força, velocidade, coordenação, resistência, equilíbrio. Tudo que você possa desenvolver no seu paciente, você vai fazer com que ele tenha mais inteligência ao se movimentar. Por exemplo, qual que é a melhor postura? Não existe melhor postura. Qual que é a melhor forma de agachar e sentar no chão? Não existe a melhor forma de agachar e sentar no chão. Um exemplo aqui que nós fazemos bastante na clínica com os idosos é treinamento de sentar e levantar do chão. Eu chego no paciente e falo, olha senhor, eu quero agora que você levante e sente do chão 20 vezes. Ele fala, Felipe, mas como? Eu falo, da forma que você conseguir. Ele fala para mim, eu posso apoiar na parede? Eu falo, pode. Ele fala, eu posso segurar na corda? Eu falo, pode. Ele fala, eu posso sentar de joelhos, depois sentar com o bumbum? Eu falo, pode. Da forma que o senhor sentir mais confortável hoje para se agachar e para sentar no chão. Depois de 20 a 30 dias treinando isso, a gente consegue comparar e mostrar para o idoso o quanto de capacidade ele melhorou de sentar e levantar do chão. E hoje nós sabemos que condições funcionais de fazer flexão, que é empurrar o chão com as mãos, que é sentar e levantar da cadeira, demonstram predisposição a desenvolver patologias cardiovasculares e demonstram riscos de desenvolvimento de patologias osteomusculares. Então, qual que é a nossa ideal? É levantar e abaixar a perna? Não. É trabalhar de forma multiarticular, de forma complexa, a se desenvolver, assim, as capacidades funcionais. Vamos pensar um pouquinho. Ô Fê, Oi, fala. posso Pode. comentar um negócio? O que acaba sendo uma dúvida também, uma pergunta aí pra galera. O que acontece, eu acho, muito na nossa prática clínica aí, ou no dia a dia, sobre o fisioterapeuta e o treinamento funcional, é que o fisioterapeuta às vezes não tem o conhecimento de que ele pode utilizar dessa ferramenta para reabilitar.
Aí eu acho que é o grande X da questão. Aí, às vezes, quando a gente se depara com outros profissionais da área, ou até mesmo com uma equipe multidisciplinar, a gente não consegue argumentar de uma maneira efetiva o porquê e como nós estamos utilizando desse treinamento funcional para reabilitar esse nosso paciente, né? Perfeito, Dani. Eu vou dissertar um pouquinho então sobre essa sua questão. Acho que é o momento da gente pensar mesmo. Esse é o momento da aula da gente pensar e gerar questionamentos. Pensa assim, nós estamos em 33. Quero que vocês sejam sinceros comigo e respondam no chat. Pode ser? Todo mundo participa? Beleza. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem montar um treinamento para ganho de força? Respondam para mim só, sim ou não lá no chat. Vamos lá, todo mundo. Beleza, legal. Fechou. Então tá. Vamos imaginar assim, das 33 pessoas que estão aqui com a gente, acho que 4 responderam que sim, que sabe montar um treino para ganho de força. O que acontece hoje com o fisioterapeuta é que a base dele de fisiologia do exercício é muito breve, é muito pequena, né? Então ele não tem esse conhecimento de base, tá? Então entendam que não é um erro de vocês não ter esse conhecimento. A nossa formação nos traz pouco conhecimento sobre isso, e nosso caminho profissional não trilha para que a gente nos aprofunde nesse assunto, entendeu? Então é uma maturidade de conhecimento. Se vocês estão aqui, essas 33 pessoas estão aqui, estão querendo ouvir falar de treinamento funcional, de reabilitação funcional, é que vocês estão interessados em evoluir o seu conhecimento sobre isso. Então, nesse momento, a partir de agora, vai ligar um start no seu cérebro e vai falar assim para você: olha, eu não sei montar um protocolo de treino de força, eu não sei montar um protocolo de treino de capacidade aeróbica, eu não sei montar um protocolo de treino de capacidade de mobilidade, eu não sei montar um treino de capacidade de estabilização complexa. Tá? Beleza, eu não sei, por que eu não sei? Fui ausente no meu estudo? Eu tenho certeza absoluta que não. Essas ferramentas da fisiologia do exercício não são atribuídas e nem fornecidas ao fisioterapeuta. Quem quer buscá-las vai ter que buscar sozinho, né? Então assim, Felipe, então a partir de agora eu quero começar a pensar em trabalhar com treinamento e reabilitação funcional, utilizar da repadronização biomecânica, utilizar de exercícios funcionais para melhorar tudo no meu paciente, para trabalhar pacientes com dor crônica. Pacientes com dor crônica, você tem que trabalhar treino de força com ele, mas treino de força, força mesmo. Não é treino de força, é treino de força, tá? Pacientes com disfunções miofaciais, você tem que trabalhar de uma forma bem equilibrada, gerando ciclos e mesociclos e macrociclos. Por exemplo, um ciclo de treinamento, você vai ter treino de força, resistência e condicionamento específico. Mas se você tem as semanas para isso, para um paciente com síndrome miofacial, você diminui as semanas. Então, para um paciente comum, para um atleta que vai trabalhar de 4 a 6 semanas, 4 a 6 semanas é até muito treino de força, para um paciente com síndrome miofacial, você estimula ele por uma semana. Aí depois, na outra semana, você dá uma caída no treino, dá uma rebaixada, dá uma relaxada, aí você estimula ele. É como se fosse um gráfico de sobe e desce. Então, para que você consiga atribuir conhecimentos mais complexos, você primeiro precisa começar a buscar o básico, né? O que é força, o que é resistência, o que é potência, o que é aeróbio, o que é anaeróbio, como eu chego aqui, como eu vou para lá. É 4 de 10, é 3 de 12, 1 de 15, é 3 de 12. Primeiro, esquece isso, tá? Não existe mais isso. A fisiologia do exercício evoluiu muito com os treinamentos e não tem mais isso. Mas a gente precisa primeiro aprender isso, para depois evoluir um pouco mais. Então, o básico, por exemplo, é a gente começar a pensar
do fácil e evoluir para o difícil. Pensar em exercícios simples que nós conhecemos de uma forma mais profunda para depois conseguir evoluirmos para exercícios mais complexos. Trazer exercícios mais conhecidos, tanto para nós quanto para os nossos pacientes, para depois desenvolver exercícios mais desconhecidos. Como este aqui, ó, é um exemplo de exercício mais difícil, mais complexo, extremamente desconhecido e que gera uma instabilidade muito grande. Tá? Então, quando vocês olham para esse exercício, vocês conseguem imaginar qual é o objetivo dele? Tentem trabalhar comigo aí no chat de novo. Falem em uma palavra qual seria o objetivo dele. Tentem trabalhar comigo aí no chat de novo. Perfeito, perfeito. Muito bem, meninos. Se a gente for pensar realmente para que serve esse exercício, é um exercício de desenvolvimento de estabilização. Dificilmente a gente vai trabalhar com cargas instáveis. Isso daqui se chama carga instável. Tudo que você colocar e se movimentar na carga são cargas instáveis. Dificilmente a gente vai trabalhar para desenvolver força, por mais que tenha já alguns artigos mostrando o ganho de força em determinados exercícios com cargas estáveis. Mas para nós não é o nosso objetivo. Nosso objetivo, quando a gente olha para um exercício desse, é pensar em estabilização. Quando a gente pensa em estabilização, por exemplo, num exercício desse, a gente já vai começar a pensar em ombro, não é? Perfeito. A gente começa a pensar em ombro, mas a gente evolui um pouco mais. Com certeza, ao levantar os braços para cima, você vai ter uma sobrecarga funcional de estabilidade dos músculos do centro, do core. Então, esse exercício é um dos exercícios mais eficazes para estabilizações complexas. O que são estabilizações complexas? Estabilizações que necessitam de uma concentração maior, que necessitam que várias articulações e vários grupamentos musculares trabalham em sinergia. Você pode trabalhar isso com o seu idoso? Pode. Deve trabalhar com o seu idoso. Mas você não vai colocar uma barra de 20 quilos aqui e não vai colocar 2 querobéis de 24 quilos para o seu idoso. Você pode colocar um bastão com um elástico preso no chão. Você pode utilizar um TheraBand. Pega o TheraBand, coloca no chão e pede para ele ficar com o TheraBand lá para cima. É a mesma coisa. O que você vai estar definindo é o nível, intensidade e volume. Outras características os quais a gente precisa estudar e entender para a gente poder se aprofundar um pouco mais em exercício de treinamento funcional. Devemos sempre fazer uma padronização de evolução, por exemplo, de pesos corporais para cargas fixas, cargas estáveis, para depois movimentos integrados. Este exercício aqui, ó, ele está aqui, ó, movimentos integrados. Para que eu chegue aqui, por exemplo, eu poderia fazer com esse paciente exercícios de manguito rotador, simples com elastiquinho, poderia fazer posição de prancha com os braços, fazendo gato, poderia evoluir para exercícios de puxada e de empurrar, como supino ou puxada, e podemos, por fim, evoluir para cá. Tá? Então, sempre, quando a gente vai trabalhar com treinamento e reabilitação funcional, a gente tem que pensar numa evolução. E essa evolução tem que ser bem criteriosa e tem que ser bem organizada. Evandro, cadê sua pergunta, Evandro? Cadê? O Evandro perguntou, pessoal, aquele sistema de ir até a falha funciona na prática apenas na academia para ganhar massa ou se aplica na recuperação também? A gente tem que entender o contexto, né? Será que a gente precisa fazer isso? Será que o paciente precisa sofrer tanto para ganhar a massa que ele está buscando?
Atletas de alto rendimento, esportistas de alto rendimento utilizam dessa metodologia para ter ganhos de capacidade muscular. Mas eles estão em perfeita integralidade. Eles estão fazendo aquela atividade porque eles querem fazer. Nosso paciente está ali porque ele precisa estar. Então, muitas vezes, a gente tem que pôr um pouquinho de bom senso e entender se aquele protocolo que serve para o atleta saudável é indicado para o nosso paciente. Ganha massa muscular? Ganha. Mas tem necessidade do nosso paciente fazer isso? Talvez não, né? Talvez não tenha necessidade. Nesse momento, se o paciente já está trabalhando até falha, talvez seja o momento em que o paciente esteja precisando deixar de ir à fisioterapia e ir para um educador físico, para continuar com o treinamento funcional, porém com outros objetivos, tá? Respondido, Evandro? Faz um Schmidt aí no chat, por favor. Beleza. Para tudo isso, a gente precisa iniciar com o básico, com o simples, desenvolvimento de base, tá? A gente não consegue ganhar nada sem esse desenvolvimento de base, seja ganhar mobilidade ou seja ganhar estabilidade. O básico, o background, ele é fundamental, ele é essencial. Vamos dar 2 exemplos. Ronaldo Fenômeno. Vocês são novinhos, né? Quem tem mais de 30 anos aí? Eu acho que quase ninguém. O Physiolife Bauru tem quase 40 já, né, senhor? O Ronaldo Fenômeno, Daniele Siqueira, Ellen, pessoal legal, graças a Deus que o professor não é mais velho. O Ronaldo Fenômeno, para mim, a minha geração, eu nasci em 86, eu estou com 34 anos, foi o melhor jogador que a gente viu jogar. Tirando o Ronaldinho, que está preso lá no Paraguai agora. O Ronaldinho que está preso no Paraguai, ele era um fenômeno, é sensacional. Mas o Ronaldo Fenômeno, em questões de habilidade e resultados, obrigado, Hélio, eu sei que eu estou novinho, lindo, é perfeito. O Ronaldo Fenômeno, em questão de resultados, ele foi o melhor da história, por enquanto, né? Acho que o Messi, o Cristiano Ronaldo vão acabar passando ele. Mas tem uma diferença muito grande entre Ronaldo Fenômeno e Cristiano Ronaldo. Ronaldo Fenômeno começou a ter suas grandes lesões com 27 anos, 26 anos. Cristiano Ronaldo entrou no ápice da sua carreira com 27 anos. Por quê? 2 motivos. Isso não sou eu que estou falando, isso são textos de jornalistas, pesquisadores de futebol que eu li e que relataram isso. Eu achei muito interessante trazer isso para a aula. Cristiano Ronaldo, ele não é um cara habilidoso. Ele sempre foi um cara muito esforçado e dedicado no que ele fez. Tá? Os estudos sobre o Cristiano Ronaldo mostram que o treinamento de base dele, desde criança, foi sempre muito bem feito e muito perfeito. Já Ronaldo tinha muita habilidade. Veio de uma fase no futebol brasileiro que a habilidade era tudo. Né? Saiu do Brasil muito jovem. Eu acho que ele acabou indo para o PSV da Holanda, na fase que ele saiu daqui. Esse senhor, Ronaldo Fenômeno, ele ganhou tanta massa muscular em um ano que a gente já não reconhecia mais ele de um ano para o outro. Então, a grande diferença dos dois é isso daqui, é o desenvolvimento de base, onde o Cristiano Ronaldo criou uma base sensacional. Vocês estão conseguindo ver os slides? Então, Nando, por que você não consegue ver os slides? Nando, fala comigo aí, põe seu áudio aí, Nando. Não sei, Fê. Você não consegue ver aqui? Você está me enxergando? Tô. E pro seu lado, você não consegue ver nada do slide aqui, nada? Não. Consigo ver você. Ele não deve ter adicionado a parte do slide, Fê. Oi? Ele não deve ter colocado para ver o slide, que tem a opção de colocar para ver o slide. Peraí, então adiciona?
Onde que Ou ele ele, pode? ou ele pode ter fixado só a tela dele. Ele clicou pra Ele ficou. ele fixou a tela. Você vai ter que trabalhar aqui embaixo, ó. Você tá vendo o minha setinha aqui? Tá Não. vendo esse daqui, ó? Nada? É que tô pelo celular, né? Ah, então é por isso, você não vai conseguir ver o slide. Aí tô de Não, boa. tá vendo? Eu tô vendo, Fê. Eu tô pelo Você celular. tá? Eu tô. Ah, é? Então, pera aí um pouquinho, ó. Eu vou parar a apresentação. Ô, Pera aí. Nando, ô, Oi. Nando, tem duas telinhas com o nome de Felipe Oliveira. Aí você entra na que não tá aparecendo ele, a outra. É que agora sumiu. Pera aí um aqui. pouquinho, eu tirei. Pera aí que eu vou ligar de novo. Ah, tá. Na hora que o Fê ligar, você entra nessa outra tela, não a tela que tá o rostinho dele, a outra. Beleza. Pronto, já Agora liguei de entrou. novo, Agora tá? foi. Foi? Foi. Eu acho que é porque ele entrou depois, viu? Beleza. Valeu. Fechou. Bora lá, galera. Então, a grande diferença dos dois é que um teve um ótimo desenvolvimento de base, enquanto o outro não. Aí chegou numa fase da vida deles que um explodiu e o outro começou a ter lesão. Então, para o seu paciente é a mesma coisa. Se você não desenvolver a base nele, você não vai conseguir ter uma repadronização biomecânica adequada. E qual que é o objetivo dessa repadronização biomecânica adequada? É desenvolver essa pirâmide, onde você tem ganho de capacidade de mobilidade, ganho de capacidade de estabilidade, para que você possa desenvolver a amplitude de movimento preservado. O indivíduo estável não necessariamente possui boa capacidade de movimento, assim como o indivíduo com boa mobilidade não necessariamente possui uma boa estabilidade. A busca pela interação dessas duas características visa o que chamamos de amplitude de movimento preservado. Para que isso ocorra, é um caminho longo com o nosso paciente. Tá? A gente precisa verificar nele quais são suas debilidades funcionais, quais são suas alterações biomecânicas. Precisamos, a partir daí, criar um protocolo eficiente com evolução de forma até mesmo semanal. Tem paciente que chega aqui que está fazendo agachamento, segurando no espaldar. Na outra semana ele já está fazendo agachamento livre. Não quer dizer que aqui é mais rápido, quer dizer que a gente conseguiu identificar padrões nele que a gente consiga evoluir de forma satisfatória, de forma rápida. Como, por exemplo, a melhora da mobilidade do tornozelo, como, por exemplo, a melhora da ativação dos músculos paravertebrais. Muitos pacientes não conseguem agachar de forma perfeita e correta por causa da baixa ativação dos músculos paravertebrais. Tá? Então, tudo isso a gente precisa verificar, organizar e conseguir explanar para o paciente e desenvolver o melhor protocolo possível. Para isso, a gente tenta pensar em duas teorias, a Baby Squat e a teoria de Joint by Joint. Essas duas teorias faz com que a gente comece a pensar totalmente. Slide, roda aí. Opa, pronto. Faz com que a gente comece a pensar totalmente fora da casinha. Por exemplo, por que eu vou fazer prancha com o meu paciente se ao agachar com peso axial, seja front rack ou back rack, ele fortalece mais o core? E agachamento é um exercício muito mais funcional do que a prancha. Tá todo mundo sentado? Tá? Então tá. Então fica todo mundo de pé. Agora senta todo mundo. Agora fica em pé de novo. Fica em pé, Nando. Agora senta todo mundo de novo. Agora fica em pé. Senta. Dani, fica em pé, Dani. Para de roubar. Cadê o resto? Eu não consigo ver o resto. O que está acontecendo com o resto? Eu quero ver o resto. Quero ver todo mundo. Vocês entendem quanto que a gente senta e levanta por dia?
Pode sentar, Dani. A outra Dani, cadê a Dani? A Dani Siqueira. A gente senta e levanta o tempo inteiro. Imagina o idoso sentando e levantando de forma inadequada. Então, o que o Baby Squat fala? Que nós nascemos com a biomecânica perfeita para sentar e levantar. Porém, portanto, todavia, entretanto, ao passar dos dias, a gente perde essa capacidade, a gente diminui essa capacidade, fazendo com que nosso corpo gaste muito mais energia, nosso corpo tem um desgaste muito maior da capacidade funcional, fazendo esses movimentos. Então, nós temos que desenvolver o Baby Squat através do The Joint by Joint. Perguntas? Nada? Crianças do chat, tudo bem aí? Beleza? Beleza, beleza, beleza. Fechou. Uma pergunta. Tudo, beleza, 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 beleza. Estão vendo a tela, né? Certinho, né? Então tá, beleza. Então a repadronização biomecânica passa por isso daqui. Passa por a gente entender que isso aqui é disfuncional, isso é seguro e isto é totalmente disfuncional. Então, pegar meu paciente, colocar ele na parede, fazer isometria para agachar e fortalecer as pernas, não é bom. Por mais que todo mundo pense que é bom e por mais que muitas pessoas façam ainda. A gente já sabe com artigos, e falo para vocês, obrigado, viu, Dani? Artigos bem antigos, um de Scamilla de 2009 e outro de Carotu de 2003, que mostram o aumento da pressão no joelho ao fazer isso. Os artigos mostram que o pico pressórico patelofemoral é de 85 a 95 graus. Após 95 graus, esse pico pressórico diminui, fazendo com que a pressão na patela não seja significativa ao ponto de não agachar abaixo de 90 graus. Abaixo de 90 graus, ele vai ter maior ativação dos músculos que são estabilizadores de quadril e de joelho. Então, é fundamental que consigamos trabalhar com a capacidade funcional do agachamento. Esse artigo aqui, ele mostra, deixa eu pôr mais maior aqui para vocês, mais maior ficou feio. Ele mostra aqui que durante o agachamento é necessário e é importante que passe o joelho da linha do pé. Pois, se não passar o joelho da linha do pé, vai haver um aumento de pressão extremamente importante sobre a região lombo-sacra, uma alteração da curvatura lombar, aumentando assim de forma significativa a pressão intradiscal. Então, o que a gente pensa com essas quebras de paradigmas? Ficar em isometria a 90 graus não é legal, abaixar abaixo de 90 graus é importantíssimo, mas para isso a gente precisa desenvolver nosso paciente e deixar passar o joelho da linha do pé tem que ser feito, tem que fazer isso, para que consigamos ter uma boa biomecânica multiarticular. Tornozelo, joelho, quadril e coluna. Mas para que isso ocorra, é necessário que a gente consiga trabalhar de forma adequada diversas regiões do nosso corpo, como, por exemplo, a região torácica, o quadril e o tornozelo.
A gente sabe que a região torácica está diretamente ligada com disfunções lombares. Pacientes que possuem baixa mobilidade torácica, ao agachar ou a fazer qualquer movimento, podem desenvolver dores lombares. Imagina aquele idoso que você trata e tem dor lombar de forma constante. Aquele idoso que você trata e tem dor constante, com certeza a mobilidade da torácica dele está dificultada. E esse paciente, ele senta e levanta diversas vezes. Toda vez que ele vai sentar e levantar, por causa da baixa mobilidade torácica, ele tem um aumento acentuado da lordose lombar, levando uma coativação de forma desnecessária e de forma abrupta de quadrado lombar. Quando se tem uma coativação de forma contínua, abrupta e ininterrupta de quadrado lombar, você vai ter uma inibição desse músculo. Uma inibição desse músculo leva uma inibição recíproca de tensor da face lata, glúteos, psoas e paravertebrais. Tá? Pensando nisso, é aí que a gente trabalha. É aí que entra o treinamento funcional. É aí que entra a reorganização funcional do corpo. Um paciente com dor lombar, você não vai trabalhar o core apenas. Você não vai ficar fazendo prancha e ponte com ele. Porque ele anda, ele se desenvolve, ele pega peso no chão, ele põe o peso para cima, ele pega o neto no chão e quer brincar com o neto. A senhorinha quer colocar o edredom molhado que ela pega no cesto de roupa em cima do varal. E a gente vai ficar fazendo ponte e prancha com esses pacientes? Não, não vai. Talvez a ponte e a prancha entre aqui, ó. Entre aqui, no desenvolvimento inicial de base. Porém, ao a gente trabalhar de forma contínua com esse paciente, nós vamos ter que sair da casinha, galera. Nós vamos ter que pensar de forma diferente e entender por que esse idoso está com dor. Às vezes, fazer exercícios como, por exemplo, Farm Care. Quer ver qual que é o Farm Care? Cadê Google? Google, ó. Vocês estão vendo a tela? Responde aí no áudio para mim. Sim. Sim, dá para ver. Ó, isso daqui, ó. Vocês estão vendo esse vídeo aqui? Deixa eu pôr o vídeo aqui para vocês. Não, quero vídeo. Ei, que isso? Peraí. É que você tá em imagens. Se você clicar do lado, você sai. Pronto, Gui. Vim pro YouTube, mais fácil. Esse exercício aqui é um dos melhores exercícios para fortalecimento de quadrado lombar. Toda vez que ela tira esse pé do chão, a tendência é que esse glúteo, que é o do perna esquerda, e esse quadrado lombar sejam ativados. Aí o idoso, sabe o que o idoso faz? A única coisa que ele tem para fazer é andar. Aí ele vai no mercado a pé, ele vai na quitanda a pé, ele vai buscar o neto a pé, ele vai fazer tudo a pé. E você sabe o que você faz com ele? Faz ponte. Né? Então, a gente precisa fugir desse padrão, a gente precisa sair da casinha e começar a pensar de forma funcional. Poxa, quando o senhor tem dor? Eu tenho dor bastante quando eu ando. Beleza, eu preciso fortalecer as pernas. Por que eu preciso fortalecer as pernas? Porque se eu não tenho um quadríceps forte, eu tenho sobrecarga de glúteo. Se eu tenho sobrecarga de glúteo, eu tenho inibição de quadrado lombar, de pessoas de paravertebral. Então, eu preciso fortalecer extensores de joelho. Né? Pensando em tudo isso, a gente entende e começa a perceber que ficar dentro de uma rotina básica de exercícios não vai ter resultado significativo. Pode ter resultado no início, para casos simples e modestos, mas, porém, todavia, quando a gente pega casos um pouco mais complexos, a gente não vai ter um resultado extremamente significativo.
nesses dois estudos que eu trouxe para vocês aqui, pensando em ombro, já que a gente citou ombro aqui em cima, nesse caso aqui, esses dois estudos batem de frente desde 2004, eles batem de frente com a questão da discinese escapular. Esse primeiro estudo de Macro et al., em 2004, ele fala que não houve diferença na cinemática da cintura escapular após 6 semanas de treinamento. Então, foi avaliado um paciente com dor lombar, um grupo de pacientes com dor lombar, verificaram que eles tinham discinese escapular e falaram assim, então tudo bem, então vamos trabalhar o que os estudos estão trazendo para a gente a prerrogativa de que se a gente melhorar a cinemática da cintura escapular, melhora a dor. Beleza, fizeram os exercícios, melhoraram a dor, porém reavaliar só um minuto, melhorar a cinemática continua a mesma. Pergunta aqui. O Wolf tá falando no chat que não tá conseguindo ver. Não tá conseguindo ver? Sumiu sua tela. Sumiu? Perdão, meninos. Vou ocultar aqui de novo e vou pôr de novo, tá? Parar de compartilhar a tela. Apresentar agora. Compartilhar. Estão vendo? Deu certo? Vou voltar lá pro slide, tá? Me avisem aí se não estiver vendo, tá? Quem tá com o áudio ligado aí, por favor, que eu tô direto no slide que eu não tô vendo vocês, tá bom? Fechou, beleza. Qualquer coisa me avisem, tá? Me interrompam aí. Fê, oi, volta no exercício que a Amanda colocou, que não deu para ver qual é o exercício que você falou. Tá. Volta um que pouquinho. Eu falei, esse daqui, ó. Esse exercício aqui que eu citei de ombro, sabe? Aí eu tô linkando ele com esses dois artigos, tá? Esses dois artigos, o que eles trazem? Eles batem de frente com essa história que tudo é discinese escapular, né? Tudo bem, uma cinemática desarranjada na cintura escapular, ela pode causar sobrecarga a médio e longo prazo. Esses artigos, eles fizeram estudos que mostraram que esse grupo de pacientes, após 6 semanas de treinamento, tá, obteve resultados significativos no ganho de capacidade funcional e melhora de dor. Porém, a cinemática da cintura escapular não teve diferença nenhuma. Então, por exemplo, naquele teste de discinese escapular grau 1, grau 2, grau 3, nesse estudo manteve-se igual, tá? Já nesse outro estudo aqui, foi encontrado melhorias também na dor e função, porém a suposta discinese escapular permaneceu com os achados anteriores. Esses dois autores, eu fiz um aglomerado de sugestões o porquê aconteceu isso, né, o porquê talvez aconteceu isso. Esses dois artigos, eles não conseguiram concluir nada, nem que a cinemática da cintura escapular não estava envolvida com o quadro de dor, nem que deixar de trabalhar a cinemática da cintura escapular é importante, não concluíram isso. No entanto, que a gente trabalha, a gente ensina de forma didática e a gente potencializa esse trabalho da cinemática escapular, porém, a gente sempre coloca um adendo que precisa ser verificado outros pontos. E olha que pontos interessantes que eles verificaram, que talvez a diminuição da dor e a melhora da função nesses grupos, desses pacientes, podem ter sido devido à exposição gradual ao movimento com sobrecarga. Vocês lembram que eu falei lá em cima de deixar o corpo mais inteligente? Justamente isso. Então, no momento em que você começa a gerar um aumento de exposição de carga de forma gradual no paciente, você consegue gerar inteligência neuromotora a ele a receber essa carga. Vamos dar um exemplo. Só um minutinho, peraí. Meu pai no telefone, eu vou atender o pai aqui. Oi, pai. Pai, eu tô aqui na clínica dando aula, por isso que o alarme não tá ligado, tá bom?
Não, beleza. Avisa lá para mim, por favor, tá? Beijo, tchau. Papai. Então, pessoal, eles observaram que ao você estimular o paciente de forma gradual, ele consegue começar a ganhar capacidade neuromuscular, é a inteligência do músculo de receber a carga e responder a esse estímulo. É o que nosso corpo faz a exercício. Nosso corpo não libera dopamina após o exercício? Perfeito. Ele também ganha capacidade de inteligência motora. Eles começaram a entender também que o aumento da confiança do paciente frente àquele movimento melhorava a resposta dos músculos na sua ativação durante aquele exercício. No momento em que você consegue fazer com que o paciente faça um movimento e se sinta seguro ao fazê-lo, esse paciente começa a ter uma diminuição de uma resposta, diminuição da resposta central, principalmente na área cortical anterior, área parietal, que é a resposta da dor, que esse movimento não é para gerar dor, esse movimento não causa benefícios, aí ele consegue trabalhar melhor. Sabe aquele paciente que você pede para ele aquele paciente com dor na coluna, e você pede para ele se movimentar, ele se movimenta que nem um bloco? Quanto mais em bloco ele se movimentar, mais dor ele vai ter. Quanto mais você conseguir soltar esse bloco, diluir esses tecidos, mais facilidade e menos dor ele vai ter, tá? Eles perceberam que o aumento de tolerância dos tecidos à sobrecarga. Então imagina que os seus tecidos também possuem respostas automatizadas sobre a sobrecarga. Então os tecidos, quando eles são acometidos de estresse externos, eles começam a gerar adaptações mecânicas neuromusculares que fazem com que eles tornem-se mais capazes de reagir a esse estímulo externo. Aumento da variabilidade motora. Isso é perfeito. Isso é função. Isso é treinamento funcional. Você aumentar a capacidade de variabilidade motora de seu paciente. Carol perguntou, como diluir esses tecidos? Terapia manual? Carol, não, talvez eu tenha usado uma palavra errada. Quando o paciente está com dor, a tendência dele é se fechar, ok? Como a gente começa a trabalhar exercícios de abertura, não necessariamente CABAT, não precisa ser CABAT, a gente pode trabalhar com PNF, PNF é sensacional. A gente começa a diminuir a sobrecarga funcional desses tecidos. Tá? Consequentemente, diminui o que você realmente está falando, Carol. A cinesiofobia é uma resposta automática do corpo. Ao você fazer o paciente ter segurança naquele movimento, ele diminui a cinesiofobia, consequentemente o quadro de dor dele vai diminuir. E os tecidos vão relaxar. Pode entrar com terapia manual? Pode. Ombro, tratamento para ombro é terapia manual e exercício. Liberação de escápula, liberação de romboide, liberação de peitoral, liberação de bíceps e exercício. Quais exercícios? Cadeia cinética fechada. Posso trabalhar cadeia cinética aberta? Pode e deve, mas cadeia cinética fechada é sensacional. Aumento da capacidade de interagir de maneira mais complexa e dinâmica. De novo, isso é função. Os pacientes, principalmente os idosos, estão acostumados a se movimentar em bloco e fazer uma função de cada vez. Porque o tempo inteiro as pessoas falam para ele, você está com menos força, você tem tontura, você tem isso, você tem aquilo, você não tem mais músculo, você não consegue, não tem mais... E ele começa a se proteger. No momento em que você estimula ele a reagir contra esse mecanismo de proteção, ele aumenta a capacidade de interagir com movimentos mais complexos e de forma dinâmica. Consequentemente, diminui o estresse sobre os tecidos, consequentemente, diminui o retesamento, diminui o quadro de dor. Perguntas? Não? Ô Fê, eu até comentei aí no chat, é literalmente quebrar paradigmas, né? Isso. Tanto na parte de exercício, quanto fazer com que o nosso paciente consiga entender que a fisioterapia vai muito além do que às vezes eles estão, entre aspas, acostumados. Isso.
Perfeito. A Carol, Carla também comentou educação de dor. Isso, nós aplicamos questionários aqui de cinesiofobia, de depressão, aplicamos diversos questionários para conseguir conduzir tratamentos com pacientes com dor crônica. Mas nem todos os pacientes precisam disso. Mais pacientes cronificados, tá? Quer ver? Eu vou para esse. Tanto é, Fê, quando Fala. você começa a passar exercício para eles até te perguntam, mas será? Eu tô com dor, eu tô com isso. Eles já entram com o medo, e aí vocês têm que ir falando, conversando para eles, explicando que é totalmente, não é assim, é exercício para passar a dor deles, né? Isso, perfeito. Imagina que esses pacientes, eles vieram de uma geração que tudo era repouso, né? Então, para eles, na cabeça, no sistema nervoso central deles, o exercício, o movimento causa malefícios, entendeu? Então, não é legal. Olhem aqui, ó, por exemplo, ó. Esse exercício é um exercício que eu considero um exercício mais complexo, onde paciente, no caso, esse paciente, ele estava com uma dor articular no ombro, tá? Mas a dor dele era apenas no pull-up. Para quem não sabe o que é pull-up, é barra, né? Puxar assim a barra, tá? Ele não tinha dor em outros movimentos. Por exemplo, no caso, esse paciente era um paciente de CrossFit. Então, ao fazer o exercício da barra, ele tinha dor, porém, ao jogar peso para cima da cabeça, como um clean, um snatch, os pesos que ficam em cima da cabeça, ele não tinha dor, né? Então, o que nós pensamos? Em trabalhar exercícios específicos, de forma qual trabalhasse a estabilização específica. Então, a gente chama isso de condicionamento específico. Adianta eu fazer isso daqui com ele, ó, quer ver? Cadê? Esse daqui com ele, que fortalece também o serrátil anterior, esse daqui, o que é o gato, poxa, adianta, vai ativar a musculatura do serrátil anterior, porém, não vai levar a inteligência mecânica desse músculo durante a sobrecarga funcional, que é fazer esse exercício, que é se pendurar. Entenderam? Então, quer ver? Eu acho que está aqui, ó. Deixa eu tirar o som do vídeo. Fê, Oi, fala. a Carol Xavier fez uma pergunta aí no chat. Manda. Quais os comandos que geralmente você utiliza? Comandos verbais para esse exercício, Carol? Me ajuda aí, Carol. Pergunta de novo aí. Vou voltar aí para vocês. Espera aí. Então, pergunta. Põe no áudio aí, Carol, por favor. Acho que é melhor. Você consegue pôr áudio? Ela está falando para o paciente, deve ser o comando de orientação do exercício. Eu também acho. É isso, Carol. Você quer saber quais os comandos eu faço? Isso, perfeito. Legal, Carol. Vamos lá, então. Vou lá para o exercício, tá? Vocês estão vendo o exercício, vídeo? Vídeo? Só tá os slides. Só o slide. Só slide? Então, pera. Deixa eu voltar aí. Beleza. Calma. Estão vendo o vídeo? Continua Não. só o slide. Tá, então pera. Pronto. Estão vendo aí? Beleza, agora eu vou lá pro vídeo, tá?
Estão vendo o vídeo? Agora foi. Agora sim. Beleza. Então, no momento que eu estou aqui com ele, eu solicito que ele puxe o corpo para cima, mas sem dobrar os braços. Vocês estão vendo minha mão aqui, ó? Nesse momento que eu coloco a mão aqui, este ângulo da minha mão está exatamente em cima do ângulo inferior da escápula, aonde eu empurro o ângulo inferior da escápula para dentro. Ao empurrar o ângulo inferior da escápula para dentro, é como se eu fizesse a elevação do corpo dele. Olha lá, quer ver? Agora, ó, olha lá, isso, ó. Entenderam? Então, eu dou estímulo verbal, pedindo para ele puxar o corpo sem movimentar os braços, e ao mesmo tempo eu trabalho com estímulos táteis, empurrando a escápula para dentro e puxando a escápula para fora. No momento que eu quero que ele desça, ó, o que eu faço? Volta, aqui, ó. No momento que eu quero que ele desça, eu pego com a minha mão, eu empurro a escápula para fora aqui, potencializando o entendimento desse paciente. Quando a gente começa a pensar fora da casinha, a gente começa a evoluir com os exercícios. Normalmente os pacientes apresentam também, que nem esse paciente apresentou, dor ao subir na barra, mas vai ter pacientes também que vão apresentar a dor quando você estaca a barra lá em cima com peso. Então, pouco vai adiantar eu fazer esse exercício pendurado aqui na barra. Então, o que eu vou buscar? Exercícios que estimulem a sobrecarga axial e funcional, que trabalhem de forma adequada sobre a musculatura estabilizadora específica. Não o músculo específico, mas a sobrecarga funcional específica. Por exemplo, seu paciente vai falar para você que tem dor lombar ao abaixar e levantar. O que você vai fazer? Abaixar e levantar com ele. Felipe, é tão simples assim? É simples, é função, tá? Olha aqui esse outro exercício. Pronto. Aqui a gente já está gerando uma carga axial sobre os ombros dele, contribuindo para a estabilização dos rotadores externos, tá? E estimulando ele. Eu posso ficar de forma isométrica, como eu posso estimular o elástico aqui para baixo, como eu posso fazer diversos outros movimentos, como o agachamento, desenvolvimento de ombro e assim por diante. Então, nós temos uma variabilidade gigantesca para trabalhar com o nosso paciente, fazendo com que nós não tenhamos opções para isso, né? Então, o mais importante é a gente entender que a gente tem que sair da casinha, que a gente tem que pensar de forma diferente. Para isso, esse slide finaliza de forma perfeita. Se a gente conseguir entender que a cintura escapular do paciente precisa de estabilidade e mobilidade, a torácica precisa de mobilidade, a lombar precisa de estabilidade, a cintura pélvica precisa de estabilidade e mobilidade, o joelho é extremamente adaptativo, e o pé e tornozelo necessitam de forma adequada de estabilidade e mobilidade. No momento que a gente começa a trabalhar articulação por articulação, pensando na sua integralidade e na sua globalidade, a gente vai começar a trabalhar o paciente como um todo. A gente vai fazer com que o paciente aumente sua capacidade funcional, diminua seu gasto energético e, consequentemente, tenha ganho na sua capacidade de saúde, tenha ganho na sua saúde funcional. Um estudo recente publicado por uma professora amiga nossa, a professora chamada Nise, alguns devem conhecer, mostrou que o gasto energético durante a marcha está diretamente relacionado com o risco de queda. Então, quanto mais o idoso tem gasto energético para caminhar, maior o seu risco de queda. Então, o que a gente tem que fazer? Ganhar função, ganhar capacidade. Fazer com que ele tenha capacidade funcional e diminuição dos gastos energéticos dele. Dúvidas? Nada, meninos? Então, perfeito. Gostaram da aula? Legal? Então tá. O intuito da aula foi passar um pouquinho para vocês. Nós vamos tentar fazer essa manutenção dessas aulas toda semana,
tá? Provavelmente não vai ser apenas eu que vou dar essas aulas para vocês, nós vamos ter outros professores. Semana que vem, a aula vai ser quarta-feira, às 15 horas. Nossa. Eu vou tentar convencer a professora das 10, tá? Mas é um processo de convencimento, mas eu vou tentar. A aula vai ser sobre marcha. É uma aula sensacional. Capacidade de marcha, biomecânica da marcha, marcha de idoso, desenvolvimento biomecânico disso. É perfeita. Tudo bem? Na outra semana, a gente vai ter uma outra professora também, ministrando uma aula, e eu volto na quarta semana ministrando outra aula. Então, para o próximo mês, nós vamos ter mais 3 aulas marcado aí para vocês, tá bom? Diga-me. A da semana que vem, caso for nesses horários mais cedos, vai continuar sendo gravada? Você vai poder passar para a gente? Eu vou continuar gravando, tá? Eu não sei o que eu vou fazer ainda com esse material, Mi. Talvez demore um pouquinho para eu conseguir passar para vocês, porque preciso de edição, preciso jogar no YouTube, preciso deixar um link marcado no YouTube, porque eu não vou deixar essas aulas abertas lá, vou deixar só para quem participou realmente. Porque é muito ruim, né? Imagina assim, vocês estão aqui comigo 11h30 da noite, aí eu solto essa aula no YouTube para todo mundo ver em qualquer horário. Não é? Então, eu estou desprestigiando vocês, né? Então, porque por esse exemplo, horário do meio do dia é meio complicado. é ruim, né? É porque a maioria das cidades de vocês estão em quarentena, que ainda não está totalmente. Aí, esses meio-dia, assim, é tenso. Eu estou tentando convencer a professora a ser às 10, tá? Mas eu vou conseguir. Meu poder de persuasão é bom. Que mais? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham Fê, gostado. tem uma pergunta do Tony. Cadê? Deixa eu ler. Do Gladstone. Fala, Felipe, tranquilo? Sabemos que o back squat e o front squat levam uma adaptação diferente na torácica, que possui uma relação grande com a lombar e sacroiliaca. Qual desses 2 exercícios você mais utiliza para a dor sacroiliaca? Meu querido Tom, amigo, irmão, sensacional, te adoro, viu? Saudade de você, em junho a gente vai se ver. Dor sacroiliaca tem muitas relações, né? Principalmente sacroileite. Quando a gente pensa em dor sacroiliaca, já vem na minha cabeça sacroileite. E a sacroileite já é uma compensação do desequilíbrio muscular da região estabilizadora de glúteo, tensor da face lata e paravertebrais. Quando eu trabalho com uma sacroileite, eu começo com a base. Eu começo primeiro tirando a inibição desses músculos citados, diminuindo a compensação desses músculos citados. Após isso, eu evoluo para o desenvolvimento do agacho. Para mim não importa o front nem o back nesse momento, porque eu estou querendo desenvolver mais glúteo. Tanto o front quanto o back, em determinada amplitude, ele vai trabalhar o glúteo. Então, para mim, eu não vejo muita diferença, não. Tudo bem? Eu penso que a dor sacroiliaca, ela é muito importante e ela está diretamente ligada e relacionada com padrões de baixa ativação e aumento do cisalhamento dessa articulação, que gera um processo inflamatório muito importante. Tá bom? Me responde se eu respondi legal para você. Se ficou dúvida ainda, você me fala. Alguém manda esses exercícios depois no grupo? Carol, eu vou disponibilizar aquele vídeo que eu acabei de mostrar para vocês. Eu vou jogar lá no grupo, tá? Tá perdida. Por que tá perdida, Carol? Tem que fazer um método sim, né, Dani? Está perdida assim. Não pode ficar assim. Que mais, meninos? Mais alguma pergunta? No final do tratamento, você utiliza nenhum dos dois? Utiliza o Sintom. No final do tratamento, a hora que o paciente já está uma melhora de 40%, 50%, eu começo com agachamentos até 75%, seja front ou back, não há diferença, porque meu objetivo não tem objetivos posturais, e sim objetivos de glúteos. Começo o desenvolvimento do agachamento de forma leve, contínua e progressiva.
até eu conseguir fazer o agachamento abaixo de 90 graus sem nenhum quadro agudo de dor, tá? Mas faço sim, utilizo e trabalho com esses agachamentos sim, em determinada fase, provavelmente na fase moderada para a fase final. Uma pessoa que tiver artrose nas ancas, deixa eu ver, onde que está a anca, Dani? No quadril, né? Uma pessoa que tiver artrose nas ancas, na anca, devemos apostar mais na mobilidade ou estabilidade? Ou em ambas para poder aumentar o fortalecimento muscular? Então vamos lá, vamos pensar de uma forma mais global aí. Minhas pacientes, quando falam anca, elas têm dor em tudo, na lombar, no quadril, na perna, tem dor em tudo. Então, um paciente com dor no quadril, normalmente é um paciente com IFA, que a gente fala, né, que é impacto femoroacetabular. O impacto femoroacetabular está diretamente relacionado com a diminuição da estabilidade do quadril, dos músculos do quadril, né? Então a gente precisa, de forma prioritária, trabalhar essa ativação. No início, sem muito impacto, de uma forma mais estável, com exercícios simples, e aos poucos a gente começa a desenvolver exercícios mais complexos para que esse paciente tenha um ganho de inteligência neuromotora para conseguir melhorar da dor. Tá? Mais alguma pergunta aí, galera? Fechou? Então tá bom. Queria agradecer vocês pela confiança, agradecer vocês pela companhia. Sejam todos bem-vindos ao IARC Cursos Digital. Hoje foi o lançamento oficial dele. Já estamos com um curso online, que é o curso de massoterapia sensacional do professor Fábio Soler. Até segunda-feira, na próxima segunda, depois do dia 20 de abril, está lançado o curso de estabilização segmentar básica, com mais de, acho que 40 exercícios em vídeo, com preço promocional. Acho que o curso vai sair por R$ 199,90, curso totalmente online, com exercícios falados, por que fazer, como fazer, etc, etc, etc. O curso está sensacional, tá? Teremos muitos mais cursos para o segundo semestre. Estamos já gravando os cursos, já gravando as aulas. Nós temos quase 10 videoaulas para serem lançadas gratuitamente no canal do YouTube. Então, por favor, se inscrevam no canal do YouTube, tá? Que a partir dessa semana muito material vai cair para lá. Para achar o YouTube é só digitar lá no YouTube Professor Felipe Lavais, tá bom? Sobre o sorteio, eu não tenho ideia de como faz sorteio, é o cara do marketing que faz, tá? Ele usa um aplicativo, vai entrar lá com o aplicativo e vai fazer o sorteio. Vai sortear 4 bolsas de 25%, 2 bolsas de 50% e uma bolsa de 100% para qualquer curso do segundo semestre. Tudo bem? Senhora Crepaldi, a GG vai vir para dar um curso para a gente de imobilização miofascial ativa em outubro. Tá? Dia 3 de outubro. Deixa eu confirmar a data aqui. As pré-inscrições vão estar abertas a partir de maio. GG. Cadê GG aqui? Dia 3/10. 31/10. 3/10 e 31/10. Eita. Agora me confundi. Tá na planilha lá. Ou é 3/10 ou é 31/10. Tá? Ela é fenomenal. Tanto quem trabalha com terapia manual, como quem trabalha com exercício. Ela é fisioterapeuta do Arthur Zanetti, aqueles meninos da ginástica artística lá. Ia para as Olimpíadas agora com o pessoal da ginástica, né? É sensacional. Tá bom? Meninos, sei que a pergunta tem nada a ver, mas pode perguntar, Bianca. Cadê? Como que ela chama? Cadê? Bianca. É eu. É você? Sim. Cada hora está com o nome. Sei que a pergunta tem nada a ver. É que eu entrei no meu agora. Sei que o momento não tem nada a ver com mais, mas aproveitando para saber, vamos ter atualização do Doutores do Ódio? Pode responder isso de forma inbox amanhã? Posso? Me permite? Muito obrigado. Beleza. Fechou. Meninos, muito obrigado. Tom, prazer estar com você aqui.
Dani, meninos, Carol, não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo. Valeu por terem vindo. Fazem um print aí da aula, postem no Instagram, marque o professor Felipe. Aprendam que o marketing compartilhado é o melhor marketing que tem. Todos ganhamos juntos. Quanto mais vocês compartilharem, mais aulas grátis, mais cursos grátis, gratuitos, a gente vai conseguir trazer para vocês. Beleza? Faz um joinha para tirar print. Faz um joinha para tirar print. Assim. Aê. Boa, garota. Esse menino é fera, rapaz. Esse menino é fera. Que Queridos, joia é esse, gente? É assim, ó. Queridos, fiquem com Deus. Uma boa noite para vocês. Bom trabalho. Se cuidem, fiquem em casa. Para de sair de casa. Não pode sair de casa. Tem que ficar em casa. Tá? Feliz Páscoa para todos. Que Deus fique com vocês. Aqui, Tchau, aqui na Barra não tem. Ah, tá. O vírus está em tudo, filho. Tchau. Fui.